Módulo 2 de História. Ocupando o espaço e construindo o caminho. A construção das primeiras vilas e cidades está diretamente relacionada com a intensificação das trocas. As atividades comerciais foram as responsáveis diretas pelo crescimento das primeiras aldeias, bem como pelos surgimentos das cidades e das civilizações. A construção das primeiras vilas e cidades... Vamos voltar aqui, eu tive que dar uma paradinha ali. A construção das primeiras vilas e cidades estão diretamente relacionadas com a intensificação das trocas. As atividades comerciais foram responsáveis diretas pelo crescimento das primeiras aldeias, bem como pelo surgimento das cidades e das civilizações. O comércio e as cidades. Grande oferta de alimentos. Vamos começar aqui porque esse marca-texto aqui que Nanda passou já não colabora muito com a minha visão, né? Eu já tinha pulado até o parágrafo. Vamos ver. Como vimos, a invenção da agricultura garantiu para a comunidade neolítica uma grande oferta de alimentos, permitindo que os grupos humanos pudessem construir moradias fixas, além de possibilitar uma vida mais estável. A agricultura também foi responsável pelo aumento da população. Todos esses fatores foram diretamente responsáveis pelo surgimento das primeiras aldeias. As aldeias eram pequenas povoações humanas compostas principalmente de pessoas com laços de parentescos entre si, que habitavam pequenas casas, próximas umas das outras. Geralmente, as aldeias eram lideradas pelos membros mais velhos da comunidade, que ficavam responsáveis por administrar possíveis problemas internos e o destino do excedente da produção agrícola. Para ampliar os saberes. Você sabe como eram construídas as primeiras habitações humanas? É importante ressaltar que cada povo empregava diferentes formas e materiais para construir as casas, utilizando principalmente os recursos que tinham à disposição. Em geral, nas aldeias tinham várias pequenas casas em formatos arredondados e sem cômodos. Para construir as paredes, eram utilizados materiais sólidos como madeira, argila seca e pedras. Os pilares de sustentação das casas costumavam ser de pedras ou madeira, e os telhados eram feitos como caule de vegetais específicos que variavam conforme cada região. A casa do pai do meu sogro, que faleceu, eles têm uma roça, até hoje está lá construída parecida, igualzinha até, só que toda marronzinha aqui. Nessas casas tinham camas construídas com o mesmo material das paredes, além de outros itens mobiliários, como assentos feitos com pedra. Em algumas regiões eram comum a presença de lareira nas casas para manter as famílias aquecidas. Aqui, ó, tá falando um conjunto de casas neolíticas em Amesbury, eu acho que é isso, no Reino Unido. Com o passar do século, algumas aldeias prosperaram e suas populações cresceram e ainda mais. O surgimento e desenvolvimento do comércio modificaram completamente o espaço das aldeias, que agora, além do aumento de tamanho, também precisavam se preocupar com o deslocamento contínuo de pessoas e produtos, tanto internamente quanto para outras regiões. Esse conjunto de fatores desmarca o surgimento das primeiras cidades.
Com a agricultura, vamos voltar só nesse parágrafo aqui, porque eu tive que parar. Vamos lá. Com a agricultura e comércio prósperos, algumas cidades começaram a se destacar em relação a outros povoamentos humanos. Como muitas delas estavam localizadas em regiões próximas a grandes rios ou mares, lugares que têm solo bastante fértil, era comum que alguns grupos migrassem para essas cidades, ou mesmo tentassem conquistá-las. Por esse motivo, muitos governantes passaram a autorizar a ação de grupos armados para proteger a população, bem como decretaram que muros fossem construídos ao redor das cidades. O comércio tornou-se tão importante para as cidades e mais tarde para as grandes civilizações que as pessoas passaram a se especializar nessa atividade. Os mercadores e comerciantes sabiam onde encontram os melhores preços e principalmente quais caminhos utilizavam para chegar nesses lugares, construindo caminhos. Ao longo da história, diversos povos se destacaram não apenas pelas atividades comerciais, mas também pelas formas que encontraram de transportar mercadorias. E pessoas para diferentes lugares, utilizando rios, mares ou estradas. A seguir abordaremos algumas dessas formas. Na região do mar Mediterrâneo desenvolveram-se algumas das maiores redes de comércio envolvendo povos antigos da história. Os contatos comerciais entre os povos dessa área permitiram a aproximação e o compartilhamento de costumes culturais e idiomas. Os fenícios, por exemplo, constituíam um povo que se localizava na região onde atualmente estão o Líbano e parte da Síria, próximo ao litoral do Mar Mediterrâneo. Como o solo da região era desfavorável para a agricultura, os fenícios dedicaram-se principalmente ao comércio marítimo para obter bens essenciais à sobrevivência, utilizando embarcações típicas chamadas de gales. Eles estabeleceram rotas e fizeram contatos comerciais na Europa e na África. Vamos voltar? Os fenícios, por exemplo, constituíam um povo que se localizava na região onde atualmente estão o Líbano e parte da Síria. Próximo ao litoral do Mar Mediterrâneo, como o solo da região era desfavorável para a agricultura, os fenícios era desfavorável para a agricultura. Os fenícios dedicaram-se principalmente ao comércio marítimo para obter bens essenciais à sobrevivência, utilizando embarcações típicas chamadas de gales. Eles estabeleceram rotas e fizeram contatos comerciais na Europa e na África. Rotas são caminhos ou trajetos que se percorrem para ir a um lugar ou outros. Os fenícios eram excelentes astrônomos e utilizavam a posição dos astros para se localizar durante a viagem marítima. Além disso, esse povo desenvolveu a primeira forma de escrita alfabética, que é essa daqui, ó.
que se conhece. A escrita utilizada, um alfabeto era mais rápida do que as formas de escrita mais comuns da época, que se faziam por meio de pequenos desenhos. Desse modo, a escrita alfabética era muito eficiente para produzir registros de comercialização mais rápidas. Outras civilizações que tiveram contato com os fenícios aprenderam o idioma e o alfabeto desses povos. Aqui mostram as rotas comerciais fenícias, né? Mostra aqui, ó, o Oceano Atlântico e mostra todas as rotas que eram feitas, ó. E aqui é o alfabeto fenício. Então vem aqui, por favor, aqui do lado, vamos olhar no telão qual foi a sua nota, Ricardo.